Boa noite, boa noite, boa noite, Rômulo. Boa noite, WX Magis. Boa noite. Tameli Paula, boa noite, Vanessa, minha irmã. Boa noite. Aguardando a nossa convidada. Vou enviar para ela. Boa noite, doutora Magis. Boa noite. Vamos aguardar só um minuto. Esperar a Flávia. Boa noite, Marceliner, né? Silvia. Ah, ela chegou aqui. A Flávia já mandou a solicitação. Boa noite, doutora Galvão. Ana. Boa Boa, noite. boa noite, Flávia, tudo bem? Tudo bem? Minha imagem tá rolando? Tá. Tá. Tu tá me escutando bem? Tudo certo? Sim, tudo bem. Tudo certo. Bom, Flávia, primeiramente gostaria de agradecer a sua presença aqui, a sua disponibilidade. É uma satisfação para mim, que eu já te acompanhava no o seu perfil do Instagram quando você era servidora, estava prestando concurso ainda para magistratura, para MPT. Eu acompanhava, tinha dicas bem legais. E você hoje é um exemplo, né? Um exemplo de sucesso, já que foi aprovada, né, em dois concursos difíceis da carreira das carreiras trabalhistas, né? Tanto para o magistrado quanto para o MPT. E isso já te faz uma pessoa bastante vitoriosa. E além do trabalho que você vem desenvolvendo aí por rede social, que não é uma coisa fácil, você tratar essas questões de maneira mais lúdica, mais assim, bem mais interessante para o pessoal, né, para difundir conhecimento e levar uma carreira da magistratura, né? E muito obrigado mesmo pela sua disponibilidade, tá bom? E começando aqui, já que é uma espécie de bate-papo, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, seu nome completo, qual que era a sua experiência anterior, se advogou, se foi servidora, e como é que foi essa jornada de estudos. Certo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite. Fico muito feliz de estar aqui hoje, principalmente com você que me acompanhou desde o começo dos estudos, sempre seguiu o blog, seguiu o Instagram. Eu já Legal. tive contato também com esquematizado, tudo. Seguia tudo. Ah, que Então, legal. isso é uma honra estar aqui hoje. Fico muito feliz com esse convite. E para quem não me conhece, meu nome é Flávia Menezes. Eu iniciei essa carreira de concursos, digamos. Essa trajetória de concurso eu iniciei como analista judiciária, Tribunal Regional do Trabalho. Eu não cheguei a advogar, apesar de ter pagado a minha OAB do ano inteiro, eu não cheguei a advogar, porque eu fui chamada para ser analista aqui em São Paulo primeiro. Então eu acabei não advogando, fiquei 2 ou 3 meses só com a carteira da OAB. E durante a minha faculdade mesmo, após os estudos para ordem, né, por exame da ordem, que eu já fiz na área trabalhista, eu já continuei com os estudos para o Tribunal Regional do Trabalho. O estudo era um pouco similar, né, focado na lei seca, mais voltado para as matérias disciplinadas para os Tribunais Regionais do Trabalho, mais as matérias gerais, que não eram cobradas no exame também. E a partir daí, eu já tinha um projeto de iniciar o estudo para a magistratura, e durante os meus estudos que surgiu o Ministério Público do Trabalho. O foco inicial, eu não tinha muito contato com o Ministério Público. Todo o meu estudo, toda a minha trajetória na faculdade, não tive contato com procuradores. Então, sempre tive essa aproximação maior com a magistratura. E, inclusive, foi uma das grandes dificuldades da minha vida, foi conseguir decidir qual das duas carreiras seguir, porque as duas são incrivelmente importantes para a sociedade. Então, em breve resumo, é isso. E não, isso é uma das principais perguntas aqui. Eu abri uma caixa de diálogos, né? E uma das principais perguntas, por que preferiu a magistratura do que o MPT?
Porque, via de regra, né, você já sabe que a grande maioria Sim, prefere o MPT do que a magistratura. São vários motivos, né? Desde o ritmo de trabalho, isso, pelo amor de Deus, eu não estou falando que procurador trabalha menos, sim, não. Estou claro. falando que é um trabalho diferente, uma dinâmica diferente, né? De investigação, uma dinâmica extrajudicial, que a magistratura não tem. É uma coisa mais inerte que você vai aquilatar as situações e ponderar no caso concreto para decidir. E, assim, tem uma motivação específica que você pode compartilhar? Ah, essa pergunta é a pergunta mais difícil de todas. Eu sempre dou uma fugidinha de responder ela, confesso. Mas a escolha da magistratura do Ministério Público foi muito difícil. Tanto pelo perfil de atuação, pelos resultados que o MPT entrega, que são muito maravilhosos, que não é tão amplo, digamos, quanto o resultado da magistratura. A magistratura são mais de forma individual os resultados que são entregues, então era muito difícil. Foi muito difícil para mim fazer essa escolha. Fiz terapia para eu tentar descobrir qual era meu Nossa, perfil de atuação, conversei com o juiz, conversei com o procurador que escolheu ficar no Ministério Público, com o juiz que escolheu ir para a magistratura. São poucos, mas existem, ainda existem, eu sim. não sou a única. Então, eu fiz todo esse trabalho com terapia, com pesquisa de perfil, com Muito conversa com legal. procuradores e juízes para tentar entender qual era o melhor perfil de atuação. Fiquei 3 meses no Ministério Público, não foi um período muito longo, mas foi o suficiente para eu perceber as diferenças no modo de atuação, porque antes eu era analista, eu era assistente de juiz, então eu já sabia qual Sim, era a rotina de um juiz do trabalho. O que me sim. faltava foi a rotina de um procurador, que foi excelente para mim ser chamado antes no Ministério Público, que eu pude ter essa comparação entre os tipos de atividades. E o que eu notei sobre as diferenças das carreiras, principalmente, é o foco na atividade extrajudicial e na atividade judicial. Eu me identificava muito mais com a parte judicial no Ministério Público, de ir às audiências, de fazer os procedimentos, as peças específicas, do que a parte Sim, extrajudicial. Não que eu não gostasse, eu sim. acho maravilhosa a atividade extrajudicial. Uhum. Ela tem muita repercussão quando ela tem uma entrega efetiva daquilo que está sendo buscada, mas eu gostava mais mesmo da atividade judicial. Então, esse foi o principal fator da minha escolha. É uma atividade, eu acho que 70% da atividade de procurador ela é extrajudicial, né? A gente pode É bem dizer importante. assim. E a depender do lugar, é mais importante ainda. Por exemplo, eu estava em Macapá, então a atividade extrajudicial ela era muito importante, porque não é de conhecimento da população da atuação do Ministério Público. Sim, Inclusive, a maioria confunde com o Ministério do Trabalho, que nem existe exatamente. mais agora. Nem com isso vai ser Uhum. confundido mais. Então, era muito importante essa atuação extrajudicial, conhecer os problemas da sociedade, conversar com os órgãos públicos, com as ONGs, que era um papel que a sociedade não conhece tanto a parte jurídica, essa atuação do Ministério Público. Então a gente tem que ir atrás, ao invés de esperar de forma passiva. E, e teve algum caso que te chamou a atenção quando você atuou como procuradora do MPT? Alguma coisa que você leva assim para a sua vida profissional? Nossa, com certeza. Muitos casos. O Ministério Público é uma escola, ir para um lugar como Macapá é uma escola, é muito aprendizado, inclusive para quem presta o Ministério Público do Trabalho, tem medo de. A gente sabe que é diferente sair da onde estão seus familiares, da sua rotina, então sempre tem aquele certo receio. É uma escola para toda a vida, um amadurecimento muito grande, pois é um choque de realidade muitas vezes. No meu caso, eu não tinha contato com essa parte de açaí, com garimpo, com a floresta, então foram muitos aprendizados mesmo a respeito disso, e um dos casos bem marcantes, que foi um dos projetos de atuação, foi do Edson Bess, que trabalhava comigo no Ministério Público, que inclusive ele foi conhecido por causa do livro dele de convenções da OIT, convenções internacionais, o papel dele na atuação na cadeia do açaí, que foi muito interessante, que ele usou as cadeias de certificação para conseguir tentar chegar lá na ponta para a identificação do trabalho infantil e do trabalho escravo. Na época a gente não conseguiu completar o trabalho, porque tanto eu quanto ele saímos da procuradoria, mas você vê qual é a dificuldade de conseguir chegar lá na ponta da cadeia produtiva, trazer esse conhecimento jurídico para quem está trabalhando, separar a relação familiar da relação de trabalho, que muitas vezes é confundida nesses tipos de trabalhos. Então, acho que foi o mais marcante deles, foi essa da cadeia do açaizeiro.
Que legal. E a estrutura do Ministério Público do Trabalho é incrível, né? A estrutura, estou falando tanto de corpo de funcionários, estrutura física, tecnológica. É um órgão que te deixa bem servido para atuar em qualquer lugar do país, né? Sim, com certeza. E até a parte de atualização do Ministério Público, aprofundamento nos temas de direito e também processo de trabalho, mas mais matéria de direitos fundamentais, ela é bem diferente da magistratura. Eu falo isso não como uma crítica negativa, mas uma crítica construtiva, que até o novo modelo de concurso, que foi introduzido, concurso nacional, buscou Sim. trazer mais essa parte de direitos humanos fundamentais que não tinha na magistratura. Eu acho isso Essa muito importante. formação humanística, né? Exato, e ela não tinha tanto esse perfil, então eu acho muito importante. Você vê que no Ministério Público ela é muito mais voltada para isso, e eu acho que é a base de todo o direito do trabalho é mesmo retornar às raízes ao direito fundamental. E Flávio, você chegou a prestar concurso regional de juiz de trabalho ou foi o concurso, só apenas o concurso nacional? Não, eu cheguei a prestar 2 regionais, eu prestei o TRT 15 e do TRT da segunda região. Aí depois o próximo já foi o nacional. Entendi. E como é que foi o desempenho? Você pode compartilhar? Você avançou para a Claro. segunda fase Então, dos regionais, né? quando eu prestei os 2 regionais, o 15 e o 2, eu não tinha prática jurídica ainda. Então, é claro, minha cabeça era bem diferente de uma cabeça de quem está efetivamente concorrendo. E o meu desempenho foi bem similar nas 2 provas. Eu fiquei por 1, 2 pontos em cada uma das provas. E o que eu vi de principal nessas 2 provas, que eu acho que foi o diferencial para eu passar no Ministério Público e na magistratura, foi que eu não me dava tanto enfoque às matérias acessórias. Direito Sim. penal, direito empresarial, eu não deixava mais de lado. Porque, claro, tinha que construir a base. Mas eu acho que depois, quando saiu o edital do Ministério Público, nesse momento eu falei, não, agora eu vou parar, vou estudar direito penal, vou estudar direito empresarial, porque eu não posso perder esses pontos que eram preciosos, que eu acho que fez muita diferença na aprovação. E o pessoal que está perguntando livro, que livro você utilizou? Você tinha livros básicos, foram vários livros, leu de capa a capa? Como é que foi o seu itinerário? Bom, tanto essa pergunta quanto pergunta de cursos, para mim é muito difícil, porque eu leio todos os livros, eu faço todos os cursos, eu sou uma rata dessas coisas. Idem. Então é muito difícil falar disso, eu tenho muita dificuldade. Mas, claro, de bibliografia, o que eu iniciei é a bibliografia básica. Um Godinho, Sim. Direito do Trabalho. Uhum. Eu sei, as pessoas algumas vezes não gostam de ler, mas, gente, é um Ah, Godinho. Tem que ler é Godinho. referência, né? Lê o Godinho, lê um outro livro, ou lê uma sinopse e lê o Godinho, mas leia um Godinho, por favor. E a minha dificuldade grande era em processo do trabalho, então eu cheguei a ler 1, 2, 3 livros, a depender do tema, para eu conseguir compreender bem aquela matéria. Então, esse é um ponto que eu acho era diferencial. O direito coletivo eu sempre tive facilidade, então eu também fiquei só no Godinho. E os demais matérias, eu lia também os clássicos. Eu sempre gostei de ler clássicos, eu adoro ler clássicos. Então, de administrativo eu lia o José Carvalho, de direito civil, eu nem lembro quem usava direito civil, mas eu usei um Didier? manual também. E eu O... complementava com o Didier. Não gosto Entendi. muito da didática, da estrutura do livro Sim. do Didier. Então eu complementava com ela. Tanto o sumário dele, eu não encontro nada no sumário do Didier. Embora o aprofundamento do livro seja Sim. maravilhoso. Mas eu usava como um complemento do Didier. De penal e empresarial, que todo mundo sempre pergunta. De penal, eu tive... Ah, sim, isso aí mesmo, Silvio. Eu usava o Tartucci, em Direito Civil. Tartucci. Amo o Tartucci, recomendo a todos. De penal, eu usava o do Rogério Sanches. Por quê? Para mim não era suficiente ler só lei seca. Eu precisava Sim. compreender qual era a estrutura da matéria, como se dá o direito penal. Então eu precisei mesmo ler toda uma doutrina, todo um embasamento para compreender a construção do direito penal. Mas foi um livro específico do Rogério Sanches para a magistratura, do Ministério Público, ou o manual dele? Na verdade, eu li os dois. Eu sempre indico o direito penal do trabalho, mas a parte geral de direito penal eu li em outros livros, livros voltados para a magistratura estadual mesmo. É que eu não tenho aqui as referências dele mesmo, Sim, então eu não sei dizer qual era. Mas algum manual de direito penal comum eu peguei para ler, mais o direito penal do trabalho. Mas o direito penal do trabalho eu acho que já é o suficiente, que ele traz a parte geral também. Não sei se ele está sendo atualizado, mas se tiver algum específico, ele é muito bom. Porque os crimes que são da área trabalhista, ninguém trata.
Então, por Sim. isso que é muito importante um específico. E de empresarial, eu também usava o manual. Eu acho que eu sempre segui com o do Teotônio Negrão, que esse é bem clássico, bem faculdade. Sim. E eu complementava com sinopses, com vídeos do que concursos e Aham. questões do que concursos. Era o jeito que eu consegui desenvolver a matéria. E você teve algum estudo mais direcionado para a primeira fase, para a segunda, para a sentença, ou você não teve essa diferenciação? Você sempre estudou tudo ao mesmo tempo? Bom, quando eu comecei a estudar, eu fui procurar perfis de como se estudava para melhor organização, melhor otimização dos estudos para as fases em si. Então, eu encontrei dois tipos de perfis que seriam possíveis. Pessoas que não tinham muito tempo costumavam estudar fases de forma separada. E algumas pessoas que tinham mais tempo, ou até conseguiam organizar melhor seu tempo, usavam todas as fases juntas. Eu acabei optando em estudar por todas as fases juntas, porque eu achava que dava uma melhor sistematização no estudo. Então, eu estudava para a primeira fase com as questões objetivas, mas depois de eu ter lido a doutrina ou lido algum artigo para complementar. Porque eu tenho dificuldade com coisas muito objetivas, muito simples. Eu gosto mais de frases completas, um estudo mais Sim. aprofundado. Então, eu aprofundava e ia para as questões objetivas. Eu fazia essa ordem porque aquela máxima de que você não pode ser mais inteligente que a prova. Então, embora você aprofunde Sim. muito em um tema, você não pode usar todo esse aprofundamento numa prova objetiva. Por isso que é muito importante fazer as questões aquilo. Brigar com a questão, né? Você não pode É, ir sim, além não do que a adianta questão brigar com a pede. questão. Eu vi Eu, isso eu- muito. Às vezes eu estava com alguém e a pessoa fala, ah, mas essa questão tá errada, tem isso e isso. Isso não adianta, não briga com a questão. É o primeiro pensamento, é o que a lei tá ali. Prova objetiva. Você tem que aprender a fazer uma prova objetiva. e sem perder o tempo, né, de feitura das questões, né? Do Ministério Público é até mais rápido do que a magistratura do trabalho, né? Magistratura você tem 5 horas e o Ministério Público você tem 4 horas na prova objetiva, né? Sim, é, exatamente. Mas também E a prova do Ministério Público, eu acho que ela é muito mais extensa. Se bem que a prova sim, do Nacional ela foi meio divergente, né? Mas eu atípica, acho que a foi prova do Ministério atípica, né? Público é mais extensa. É mais atípica, então é difícil o comparativo. Assim, muitos seguidores, até alunos também, perguntam qual que é o momento certo para iniciar estudo para a magistratura do trabalho. Você já deu a deixa aí de que começou antes da sua prática jurídica. Então, você já estava amolando o facão aí, já aperfeiçoando o seu conhecimento, para quando tivesse já a prática jurídica para o concurso que você queria, que almejava, você já estava preparado. Eu não tive isso, eu deixei os meus, apesar de estudar sempre Sim. para direito de trabalho, processo de trabalho, só que eu deixei para prestar o concurso depois dos 3 anos de prática jurídica. Aí foi um banho já de água fria, você vê que é um tipo de ritmo de prova totalmente diferente para servidor, que eu Sim. era servidor também, e a concorrência é um pouco mais acirrada, ela é mais aperfeiçoada, né? É um concorrente assim que às vezes tem até mais experiência do que você já deve ter lidado com pessoas que têm 10 anos prestando para concurso da magistratura do trabalho, né? E assim, te faz questionar, será que eu tenho o conhecimento necessário para isso? Será que eu estou no Sim. nível desse candidato, né? E você fez uma coisa excelente, então você já adiantou antes da prática jurídica para fazer os concursos, entrar no ritmo de prova e pegar suas experiências, né, tanto de reprovação e ir aperfeiçoando para o concurso nacional, que foi uma estratégia bem certeira, né? Tanto que você fez, acho que fez um estudo conjunto para a magistratura e para o Uhum. MPT, e deu certo, né? Você é um dos felizes exemplos aí. Eu conheci também a Elizabeth. A Elizabeth também foi Sim. próxima, né? Ela participou do curso de formação aqui. Eu dei uma aula no curso de formação para novos juízes, né? E ela fez o inverso seu. Ela saiu da magistratura e foi para o Ministério Público. Mas, assim, são escolhas, são perfis, do jeito que você falou. E puxando um pouquinho a sardinha para a magistratura do trabalho, que o tema é justamente esse, é magistratura e vocação, você pode contar, se você ficar à vontade também, como foi sua primeira experiência como juíza, né? Porque eu fui servidor também, eu sempre me imaginava como juiz, fui assistente por 7 anos, você foi bem menos tempo assistente do que eu, mas quando a gente é assistente, às vezes você faz várias minutas de sentença, decisões, despacho,
contrário ao que você entende. Aí aumenta Sim, muito o seu poder de com persuasão, certeza. seu poder de argumentação, mas você fica com aquilo, né, com aquela pulguinha atrás da orelha. Nossa, poderia ser eu ali, fazer a fundamentação e assinar, trazer a responsabilidade para mim. Acho que você deve ter passado por isso. Aí gostaria, se possível, de compartilhar essa experiência de uma primeira audiência, como é que foi? Ficou nervosa? Foi natural? Tá. Primeiro, quanto à primeira pergunta, sobre o momento para começar a estudar para magistratura, também me enviam muito essa pergunta. Estudo para magistratura, estudo para analista, estudo para outro concurso. Eu acho que o primeiro ponto é você definir o foco. O meu foco, por exemplo, era a magistratura. Então, meu cronograma era voltado para a magistratura e eu acrescentava matérias do outro concurso, se eu fosse prestar para analista ou alguma outra coisa. Era o meu foco. Mas, Flávio, você decidiu, você priorizou a carreira da magistratura antes de ser servidora? Ou você queria Sim. fazer esse trampolim, passar primeiro para servidor, depois analista? Ou sempre focou já Não, direto na meu carreira? foco sempre foi magistratura. Que legal, E que quando legal. eu fui prestar a prova de analista, é claro, abri o edital, aí eu reorganizo todo o cronograma Sim, para prestar a prova de primeira fase. Aí focava na perfeito. primeira fase. Mas um Aí fazia um cronograma estudo normal. intensivo, né? Fazia um estudo É, intensivo de acordo com cada fase. exatamente. E um estudo normal, o foco era aprofundamento para a magistratura, era uma outra remodulação de concursos. E E, até mesmo se for uma matéria. e só fazer só um Pode falar. parênteses aqui, você optou pela carreira da magistratura do trabalho na faculdade ou depois de se formar? Minha mãe brinca que eu optei desde que eu nasci. Ah, Mas foi durante a faculdade, sim, que eu já tinha optado tanto pela área trabalhista quanto eu desejava ser já juíza do trabalho. Que eu acho essa carreira que legal, incrível, estou muito feliz de estar nela. Até hoje eu não acredito. que legal. E, E o outro ponto que eu ia falar sim, era a introdução de estudos para matérias, carreiras diversas, fora da área trabalhista. O que eu também costumo falar é que não pode ser um edital muito diverso, senão também não vai sobrar horas no dia para estudar. Mas um edital que tinha 2, 3, 4 matérias diversas, dá para inserir, seja ocupando um dia no fim de semana, um contraturno, para conseguir coadunar os dois editais, né? Então é um pouco mais difícil para outra carreira, pelo menos na minha visão. E agora sobre a minha atuação como magistrada. Bom, esse ponto de analista, de ser assistente de juiz, eu também sofria muito. Quando eu tinha uma opinião diversa, às vezes eu passava o dia inteiro pensando em como construir, qual é o fundamento para dar uma posição diferente daquela que eu estava vendo. Às vezes eu até levava 2, 3 dias para julgar, para fazer aquela minuta. Julgar, né? Não é sim. cada um julgar, Aham, para fazer a minuta do que poderia ser julgado pela juíza que eu assistia aham, para poder fazer os posicionamentos. E muitas vezes, as juízes que eu assistia, eu fazia 2 posicionamentos, porque eu não conseguia aham. fazer uma minuta, não conseguia chegar ao fim, porque era muito controverso. Eu fazia 2 posicionamentos para poder debater com a juíza de qual ela achava que seria melhor para a minuta daquele processo. Sim, Então sim. acontecia muito isso, porque eu achava, alguns casos são muito controversos, né? Não, que legal, eu pensei que ia acontecer só comigo. Eu já cheguei, eu achava isso um cúmulo, de fazer duas propostas de Eu fazia. julgamento divergentes, né? E assim, você tem que fazer de forma robusta, né? E assim, a mesma aquela que você não concorde, você tem que dar um lastro ali de razoabilidade naquilo que você está fazendo, né? Aí, Sim, para com você ver, certeza. o poder de argumentação, eu até falo isso no livro, para quem é assistente é tremendo. Você tem que sustentar o que você não concorda. Então, você traz uma Sim, série de teorias, de correntes, vai catalogando elas e deixa de uma forma interessante ali para o jurisdicionado. Então, é excelente. Então, você teve uma boa escola ali com a juíza. E sim, eu falo para minha assistente também, e do jeito que eu trabalhava isso como assistente, os casos que eu atuei como assistente, eu puxo a responsabilidade como se eu mesmo tivesse julgado. Então, eu lembro de cada um, eu lembro de como foi conversar, de como foi sustentar uma tese que eu entendia que era mais correta, convencer o juiz. Então, eu falo até para minha assistente que para ter esse senso de responsabilidade também de quem minuta. Não é só a gente, não é só
o nome do juiz que aparece. Você já sabe aí que é um serviço em conjunto, né? A gente tem os servidores, tem toda uma estrutura por trás para desenvolver bem essa prestação jurisdicional. Então, você já tinha uma escola já como analista e deu para notar aí. Isso foi curioso, eu achei até interessante. Pensei que só eu falava isso, o pessoal não acreditava. Que eu chegava a fazer Eu 2 fazia minutos também. divergentes. Eu falei, gente, E que às vezes loucura. tinha E às vezes era até um 3. inteiramente divergente. Às vezes eu fazia até 3. Às vezes o juiz não Ó, 3 concordava eu com não as cheguei a duas, fazer. para você ver. Mas bem Mas foi interessante. Mas foi bem interessante essa parte de, às vezes, ter duas decisões divergentes, que eu percebi duas coisas. A importância da prova oral, que muitas vezes eu não conseguia perceber alguma coisa porque eu não acompanhei a audiência. E na Sim. ata não teria ficado tão clara isso. E o segundo ponto é a dificuldade de, às vezes, transcrever para aquela ata algum acontecimento que acontece na audiência que pode mudar a fundamentação. Então eu percebi essas duas coisas. Perfeito, viu? Ô, Flávio, tá parecendo eu falando aí com a minha assistente, que a gente tem a dificuldade realmente de transpor tudo o que ocorreu numa ata de audiência, que é um relato frio, né? Agora tem Exato. o CNJ está com essas audiências telepresenciais e que permite agora a gravação. Está uma certa polêmica a respeito disso. Mas a ata padrão da Justiça do Trabalho, que é transcrita, né, que ela é digitada, não tem aquela emoção que você vivencia Sim. ali no ato, né? Eu também costumava falar que quando eu era servidor, eu fazia serviço de bastidor, eu não aparecia, então eu não participava dessas discussões que tinha em sala de audiência, o que foi uma certa dificuldade para mim, porque eu nunca tinha sido secretário de audiência. Eu ficava na parte ou de dentro da vara ou como assistente de segundo grau, em gabinete de segundo grau, fazendo proposta de julgamento, de minuta de julgamento, né, para pauta de sessão, né? Então, assim, eu não tinha essa percepção, tanto que quando eu tive a minha primeira audiência na vara do trabalho do interior daqui, eu achei assim, eu fiquei super, eu acho muito assim, maravilhado e curioso também, né? Por aquele calor, a recepção das partes, né? Os advogados, de transcrever aquilo que seria essencial para a ata. Será que a gente está transcrevendo tudo? Às vezes a gente lida com assédio sexual, assédio moral, e você tem que transcrever com uma certa fidedignidade aquilo, porque aquilo influencia o julgamento, você já sabe. Como assistente, a gente absorve isso, não sabe a extensão do que foi dito, fica dúbio na ata, e aí, como é que eu vou interpretar isso? E às vezes você não tem um contato tão grande com o julgador. Aí você tem que fazer uma minuta de qualidade no entendimento que ele quer. E com uma ata que você não participou. Então, o seu poder de argumentação é tremendo. E isso facilita muito, que eu acho, para a segunda fase. Talvez nem tanto assim para a sentença, que a sentença tem que já ter o seu posicionamento firme, né? Você não precisa ficar se atendo a correntes, a doutrina, você já tem que chegar no seu posicionamento e acabou. E para a prova oral é excelente, seu poder de argumentação aumenta. Então é fantástico isso. Isso é uma das maiores dificuldades que eu acho. Você transcreveu o que você percebeu, aquele princípio da imediatidade que fala do juiz, né? Que o juiz é o primeiro a sentir a prova ali, você deveria dar um valor maior ao aspecto probatório do primeiro grau, porque justamente por isso. Às vezes você vê uma sentença fora de contexto com a ata. Não sei se você já percebeu. Nossa, nem parece que foi a mesma pessoa que julgou. Às vezes não transcreveu tudo que deveria naquela ata, mas o juiz já saiu com aquela convicção. Então a gente passa Exatamente. isso aí realmente é um dos desafios da carreira. Se você puder compartilhar aí como foi sua primeira audiência, as suas expectativas, os desafios. Certo. Bom, sobre esse ponto, inclusive, da dubiedade, às vezes eu até tento colocar umas palavras. Falou com precisão, após certa hesitação, para ver se eu tento deixar mais claro do que aconteceu na audiência, mas realmente a gravação das audiências tem essa vantagem, apesar de que eu acho que perde a vantagem pela ausência de celeridade, eu acho que fica um pouco arrastado fazer uma decisão com base em vídeo. Minha visão específica, né, mas a minha primeira experiência foi quando eu estava na escola, na EJUD ainda, porque tivemos um processo de integração.
Então ficaram 2 juízes, com um juiz tutor, eles usavam outra nomenclatura, mas é como se fosse um juiz tutor, Sim. e 2 dos juízes novos nessa sala de audiência. Então eu fiz a minha primeira audiência com todo o suporte. O juiz tutor, que ele é inclusive o juiz da 75, da Barra Funda, maravilhoso. Fazia audiência com super calma, ouvia as partes, inclusive meu perfil é dado parte por causa dele. Com calma, ouvindo as partes, dando oportunidade para todo mundo se manifestar. Então, a minha primeira audiência foi muito tranquila, foi de rito sumaríssimo. Ele não ficou na sala de audiência, eu fiquei sozinha com a minha colega, que era a Maria Augusta, inclusive. Um beijo para Maria Augusta. E, então, foi muito tranquila, nenhuma dificuldade. Quando eu assumi sozinha, eu assumi em Franco da Rocha. Franco da Rocha tem uma peculiaridade das partes serem muito abertas ao diálogo, abertas à conciliação. Então, eu achava bem fácil fazer audiência de Franco da Rocha. Então, a minha introdução, tanto na integração quanto o início de audiências, como a responsável mesmo, sem estar na escola, foi bem tranquila, sem nenhuma surpresa. Também eu já tinha sido secretária de audiência, já tinha sido balconista, assistente de juiz, eu tinha feito de tudo na vida. Então... E você ficou quanto tempo como servidora? Quantos anos? Bom, eu sou bem ruim de datas, mas eu entrei em 2014, logo após que eu me formei, que eu fui para a secretaria. Legal. Fiquei um pouco na secretaria 1 ano, depois eu fui ser assistente, me mandaram para a vara, voltei a ser assistente e fiquei até eu passar no concurso, que foi em 2018, acho. 2018. Ah, que legal. Pegou uma boa bagagem aí. E você teve alguma situação peculiar, engraçada, que você pode compartilhar em audiência? Engraçado, eu acho que ainda não. Apesar de que eu sou muito expansivo, então várias pessoas, às vezes, eu faço alguma brincadeirinha com a pessoa entrando. Uma engraçadinha, digamos, que teve foi quando tinha uma parte, um reclamante. Ele ia entrar na audiência com só um sapato e um gesso. E o advogado, todo com receio e medo, veio falar comigo: doutor, quero só justificar que ele não tá com os 2 sapatos. Eu não tava entendendo por que ele tava me justificando aquilo, né? Eu falei: olha, se ele tá andando e consegue chegar até a audiência, pra mim tá o suficiente. As pessoas começaram a rir lá na sala de audiência, mas é que eu achei uma pergunta que não era tão necessária. Claro que ele pode entrar com um gesso no pé, né? Como ele vai fazer audiência? Então, essas só as pequenas coisas que acontecem em audiência, que eu acho engraçada, essa dificuldade que as pessoas têm. Sim, engraçado é mal dizer, mas é uma deficiência estrutural, né? As pessoas têm uma dificuldade, às vezes, de falar com o juiz, com o magistrado. Sim. Um outro caso, uma parte se referia à minha secretária querendo falar comigo. E eu falei pra ela: olha, senhora, você pode falar comigo direto, não precisa falar com a secretária, não tem nenhum problema. Se quiser, vem aqui pro meu lado, vem aqui falar comigo direto. Então, essas coisas Legal. Que eu acho bem interessantes de audiência. E sempre tem, às vezes, é um temor da parte, né? A gente lida muito com parte bastante humilde, assim, e que não vê muito a figura do juiz, e quando se depara com alguém de toga também, causa esse temor. Até Flávio, comentaram aqui que foi medo das vestes. Eu não uso toga, justamente porque eu acho que, claro, tem toda a discussão sobre a toga, mas eu não uso a toga. Eu acho que ela é meio pesada, e eu também morro de calor, eu acho muito plano. E eu acho que também cria esse obstáculo com as partes. E eu nem uso a toga, então já tentando facilitar o contato. Nossa, engraçado, eu também tenho essa mesma visão. Eu acho que a toga distancia um pouco. Além de ser bem pesada, é quente também, e tem esse distanciamento mesmo, né? Foge até do padrão dos advogados, né? Tu já vê Exato, uma pessoa, eu acho que queria. Às vezes é uma coisa até desnecessária, mas é aquele instrumento da magistratura que tem a sua razão de existir, mas às vezes, né, atualmente, para esse Estado que a gente vive, democrático, de direito, que as instituições, ela deve se aproximar ainda mais do cidadão, eu vejo com bons olhos, assim, você atuar até sem toga, logicamente com devido decoro, devido respeito. Claro. Mas isso propicia uma aproximação do cidadão notória, né? E Flávia, a gente, na Justiça do Trabalho, você já sabe também que hoje a gente tem mais juízas do que juízes, né? Eu acho que é o único ramo do Poder Judiciário que a participação feminina é maior do que a participação masculina. Isso tem uma série de fatores, mas demonstra um empoderamento
da mulher nos órgãos de decisão. Isso não é refletido no TST. No TST ainda a gente tem um número bem maior de ministros, de homens do que mulheres, né? Mas na carreira do primeiro grau, principalmente, a gente nota uma participação bem forte feminina. Tanto que a maioria dos seguidores, ou das minhas seguidoras, são mulheres mesmo, né? E é interessante que é aí de São Paulo. E, assim, quando você atuando como magistrado, você já percebeu algum tipo de situação, assim, de tratamento diferenciado por ser mulher, na condição de juíza ou não? Isso é mais como pesquisador mesmo, viu? Não é Sim. que eu pesquiso temas relacionados assim a mulher no mercado de trabalho. E eu já vi Sim. relatos de colegas mesmo de magistratura, um certo tratamento, uma certa falta de desrespeito em algumas situações que, se fosse um juiz, não teria. Eu não sei se você já vivenciou isso, se você poderia compartilhar, ou se você já ouviu alguma coisa nesse sentido. Sim, primeiro, antes de entrar na resposta a respeito, eu acho que mulheres como magistrada, procuradora, têm uma postura mais de proeminência na atividade que está desempenhando, ela sempre tem que ter uma postura mais fechada. Às vezes muitas pessoas falam, essa mulher tem uma cara de mal-humorada, fechada, mas isso também é reflexo da própria sociedade. Se ela não tem essa postura... Machista, né? Uhum. Se a gente não tem essa postura, pode ser visto como, ela está flertando, está dando mole para mim, ela não consegue segurar a bronca, não consegue segurar os problemas que vão vir. Então, primeiro, esse aspecto que eu queria ressaltar, que já vem essa postura quase que imposta para uma mulher que vai chegar num posto que é de maior destaque, de maior hierarquia. E comigo, por enquanto, não me recordo de nada muito grave a respeito de eu ser mulher como magistrada, mas já aconteceu com colegas, por ser muito nova, por ser mulher, por falar um pouco mais calmo, mais feminino, digamos, mais tranquilo, por ter mais esse perfil que era classicamente visto como da mulher, de às vezes tentar ter algum desrespeito, falar um pouco mais alto. Já ouvi relatos nesse sentido. Mas um grave, muito grave, que eu entendo que aconteceu comigo foi como procuradora. Quando eu estava como procuradora, estava tentando fazer um acordo. Aliás, estava eu e a Riane, que também veio comigo do Ministério Público para a magistratura, estávamos na audiência tentando um acordo com um advogado de uma empresa de segurança que tinha demitido em massa os seus empregados. Se não me engano, não era esse caso. E, de forma excepcional, aquele advogado resolveu fazer acordo. E ele não fazia acordo nas varas lá de Macapá, era muito difícil ele fazer acordo. E tinha um advogado mais velho assistindo a audiência, que na hora que ele falou que topava o acordo, que ia fechar, ele levantou e ele falou em um tom mais alto de voz com aquele advogado, falando, se eu soubesse que você fechava acordo com mulher, eu tinha trazido a minha secretária. Então eu acho que foi bem grave a postura dele, e que representa bem essa estrutura, principalmente que advém mais de pessoas que são mais velhas. Eu acho que conforme vai passando o tempo, mais novos vão tirando, pelo menos de forma explícita, esse perfil. Então foi um caso que eu achei bem grave pela minha carreira sobre essa diferenciação. E isso tudo é contornado com seu desempenho também como juíza, né? Porque a autoridade não é relacionada a sexo, a vestimenta, e sim a sua postura de comprometimento na própria sessão da audiência, né? De aproximação das partes, de respeito. Então, muitas das vezes você pode ter lidado com pares de advogados que já tinham essa conduta machista, mas que foi quebrada naquele momento, porque te visualizou como autoridade, né? Isso que é o mais importante. Então, a autoridade realmente ela é relacionada à sua postura em audiência. Tanto que na ENAMAT, que foi um ponto aqui da pergunta que eu vou passar para você, a gente tem muitos laboratórios, né? Laboratório de prática de audiência, laboratório de conciliação, e é para tratar realmente o aluno juiz nessas situações. E uma pergunta aqui de um seguidor, o Agenilson, ele perguntou como é que foi a sua ENAMAT, a experiência, que eu sempre falo, é uma sensação indescritível, o curso de formação nacional.
E assim, ele é único, só pelo curso já vale a pena você ingressar na magistratura. Mas assim, se você puder falar a experiência, a sensação que você teve. Sim, a Escola Nacional ela é indescritível e eu acho que inesquecível também é um momento em que há muito aprendizado. No meu caso, o que a gente fez com mais de 70 juízes da mesma região, todos de São Paulo, então tinha uma integração muito forte, debates muito acalorados e bem aprofundados sobre diversos temas, principalmente voltados a direitos mais fundamentais, mais abstratos, sobre ética, sobre o comportamento do magistrado, sobre audiências, casos de audiências e até casos controversos, se tiver algum problema em audiência, como se portar. Então, foi muito aprendizado, muito desenvolvimento mesmo com a Escola Nacional e inesquecível. Por mim, podia ter todos os anos. Eu também, eu concordo com você. E Flávio, tem uma pergunta aqui de um seguidor, o Ricardo. Ele perguntou como você fazia revisões, puxando um pouquinho o assunto lá de trás, que a gente... Você tinha um método específico para revisão? Seguia alguma orientação? Então, essa pergunta para mim é péssima. Eu sou um péssimo exemplo. Eu não fazia revisões. Eu tive muita dificuldade de entender como se fazia revisões. Esse era o meu objetivo de vida se eu não tivesse passado. Porque eu não conseguia organizar revisões. Com o tempo eu fui aprendendo, mas eu acabei passando. Inclusive, eu aprendi depois de passar a fazer revisões de 24 horas, revisões semanais, revisões mensais. Mas como eu consegui me adaptar sem fazer revisões? Eu colocava post-its na parede, no espelho, onde tivesse, as minhas paredes eram todas cheias de post-its sobre pontos específicos que eu precisava revisar e pontos decorebas. Eu sou péssima em decorar coisas, então tudo que era decorebas eu colocava na parede para eu estar sempre revisando, porque a nossa memória, mesmo que eu não esteja olhando aquilo, pelo menos eu sou muito visual, então mesmo se eu não esteja olhando aquilo, eu vou lembrar da forma que eu escrevi, da cor que eu coloquei, então eu sou muito visual e isso me ajudava muito. Então foi a forma que eu encontrei para revisar, mas eu super recomendo, eu acho essencial, coloque revisões de 24 horas. Se for muito próximo, coloca de uma semana, coloca de um mês pelo menos, revisa no fim de semana o que estudou na semana. Eu acho muito importante. E puxando um pouquinho aqui, para quem não conhece, a Flávia tem um livro que ela lançou em coautoria com o Rafael Miziara, né? Sim! E era das coordenadorias, o MPT e coordenadorias temáticas. Você pode falar um pouquinho a respeito desse livro? O pessoal sempre pergunta, Claro. quase não tem Deixa eu material específico. Pode ficar à vontade. Já voltei. Esse aqui... Bom, que legal. Esse livro, ele na verdade surgiu dos meus estudos e de uma ideia em conjunto com outra colega, com a Júlia Batistuta. A Júlia é maravilhosa, beijo pra Júlia, que eu vi que ela estava assistindo. E ela veio dos estudos, dos meus estudos sobre o Ministério Público. Então, para cada coordenadoria, eu estruturei o tema principal daquela coordenadoria, as normas fundamentais, normas internacionais, alguns casos que eram mais emblemáticos, que todo professor, toda decisão, todos citavam aquele caso. Então, foi esses pontos que eu tentei trazer no livro, porque eu achava, na época que eu estudava, como eu não estudava para o Ministério Público, muito difícil estudar para o Ministério Público. Eu vinha da magistratura, quem estuda para o Ministério Público percebe isso. As pessoas que já estudam muito tempo do Ministério Público, elas sabem de tudo, sabe todos os casos, sabe como é a atuação do Ministério Público, mas quem está de fora é difícil, é um pouco inacessível. Não pelo Ministério Público ser inacessível, mas porque não é uma instituição que tinha tanta visibilidade, ela está tendo muito mais visibilidade agora, mas das coordenadorias, das normas fundamentais, os casos principalmente. Então eu achei que um livro mais estruturado, não tão aprofundado, mas que desse um viés sistemático do Ministério Público, seria bem interessante. E foi com base no que eu estudei para o Ministério Público. Que legal, que legal. Ele está pela editora Juspódio. Eu também sou autor da editora Juspódio. E na sexta-feira vai ter uma promoção. Eu acho que é uma boa oportunidade para comprarem um livro aí da Flávia. Eu acho que vai ter uma promoção de aniversário da editora. E que ótimo! E para quem tiver o interesse, a Flávia também tem uma atuação bem legal em rede social. Como eu já disse, eu já seguia antes, quando ela era servidora, porque ela postava muita coisa dos estudos, né?
Era aquilo que a gente estava falando numa live anterior com a Teana, que você tem o input, mas precisa do output também, né? Você tem muita informação, vai absorvendo, mas chega uma hora que você quer compartilhar. E esses perfis devem ser valorizados. Isso que você faz é um estímulo para dezenas de pessoas, você já sabe disso. Além disso, você incrementa ainda mais a sua prestação jurisdicional, porque você deixa mais acessível a sua informação, as suas decisões e promove esse Estado social e democrático de direito que a gente vive. Eu gostaria de agradecer muito a sua disponibilidade, viu, Flávia? Você está de parabéns aí, você passou em 2 grandes concursos do Ministério Público do Trabalho e da Magistratura do Trabalho. Fico feliz por seguir o blog, eu já sabia que você seguia o blog, eu acho que a gente, de vez em quando... Deu muito tempo. De vez em quando a gente conversava no WhatsApp, no Instagram mesmo, né? Sim. E você falou até do esquematizado. Esquematizado também foi um material que eu fiz há 5 anos e sempre com essa paixão pela magistratura do trabalho. Eu acho que você compartilha também, né? A gente gosta tanto do que faz que você resplandece isso, e tem que resplandecer de alguma forma, que é por rede social que a gente tem disponível hoje. E aproveitando o gancho aqui, e partindo um pouquinho para o final, é possível você passar um conselho, uma mensagem para quem entende que é vocacionado para a magistratura do trabalho, para quem pretende concorrer o cargo de juiz, porque a gente está passando realmente por um período de entre-safra, né? E antigamente, você pegou o final dos concursos regionais, tinham várias oportunidades de concursos regionais. Eu lembro que eram de 5 a 7 concursos regionais no pico de concurso, acho que 2012, 13. E depois foi decrescendo essa disponibilidade de vagas para o concurso da magistratura. Não por extinção, mas por conta do orçamento. A gente teve um contingenciamento, né, um corte orçamentário da Justiça do Trabalho, e o que impactou diretamente nessas nomeações. Aí veio toda uma dinâmica também, um pouco anterior, do concurso nacional, que aproximou bastante com a carreira do Ministério Público do Trabalho, que do jeito que você falou muito bem, trouxe essa formação humanística, mas deu uma outra dinâmica, uma outra perspectiva para a prova de juiz do trabalho. Tanto que foi uma segunda fase inédita para o concurso da magistratura do trabalho. Primeira vez que se implementou espelho de correção, coisa que não existia em concurso nacional, com os concursos regionais. E a gente teve um aumento também, eu acho, do tempo de prova. Eram 4 horas, passaram para 5 horas. Tanto na segunda quanto na de sentença. Qual que era a mensagem? Queria perfis mais vocacionados e mais preparados para a magistratura do trabalho. Um perfil que fundamentasse melhor. E, aproveitando o gancho aí, né, qual que seria a sua mensagem para essa pessoa que está na dúvida se deve desistir ou não, se deve conciliar os estudos com outra carreira, e a gente tentar resgatar, puxar para o que a gente gosta, né? Para a magistratura do trabalho. Aí você está com a palavra. Certo, muito obrigada. A respeito desse período de entre-safra, para mim o primeiro ponto importante é continuar a estudar. Concursos vão ter. Esses dias eu até que brincou. Você acha que vai ter concurso? Alguém me perguntou, vai ter concurso algum dia de volta? Claro que vai ter. As pessoas morrem, a aposentadoria, são diversos pontos que afetam a carreira, né, afetam os postos de trabalho. Então, sim, com certeza terá concurso. Não sabemos quando terá concurso, mas terá. Então, é importante continuar estudando para que quando o concurso venha, você esteja no ponto de passar. Porque não adianta nada o concurso chegar daqui 6 meses e não ter feito a formação base, não ter estudado o suficiente para conseguir êxito naquele certame. Então, o primeiro ponto é isso, continue estudando. E a respeito de prestar outros concursos, outras carreiras, acho que tem 2 possibilidades. Você focar só naquele concurso que você deseja,
Mas isso se você tiver saúde mental para isso, ou até saúde financeira para isso, uma estrutura que lhe auxilie a continuar estudando sobre aquela carreira. Se tiver, ótimo. Se não tiver, também não tem problema. Começar a trazer um complemento, mas o que eu acho que se trouxer um complemento, tem que ser alguma carreira que não seja tão distinta, mas que complemente, que não fuja tanto daquilo que está sendo estudado, porque senão não vai conseguir conciliar as duas carreiras. Então, se for melhor para a sua saúde mental, para a saúde financeira, para o seu desenvolvimento nos estudos, eu acho que sim, é interessante para essa outra carreira também. Mas, de todo caso, o importante é não desista, continue estudando. Concurso vai ter, concurso sempre vai ter. O que muda é o tempo para ser realizado aquele concurso. E por que não desistir da magistratura do trabalho? Por que a magistratura do trabalho? Gente, a magistratura matralha é linda, brincadeira. Mas não tem como. Não tem como não querer a magistratura, gente. Mas eu acho que o papel do, agora sem brincar, o do juiz, o papel conciliador, o papel de poder entregar a solução para um conflito que as partes não conseguiram por si sós atingir, tentar buscar uma nova luz àquele caso, aquela lide, ou até mesmo só escutar aquelas partes que queriam ser ouvidas por uma terceira, por alguém que consiga trazer a pacificação para aquele conflito, é impagável. É uma atuação que eu acho muito importante para a sociedade e que traz retornos efetivos e concretos. Tá ótimo. Muito obrigado, viu, pela sua participação. Já está dando um tempo. Eu que agradeço o convite. E eu estou à disposição para qualquer outro projeto que você tenha, principalmente em prol da magistratura do trabalho, em prol do direito do trabalho. Eu já te falei isso aqui no decorrer da live, eu te acho uma pessoa vocacionada, não só pelo trabalho do trabalho de rede social, mas pelo que já me falaram também da sua atuação e também pelo fato de você já ter tido uma experiência, tanto como servidora, né, você passou ali, foi para o balcão, fez aquelas atividades mais rotineiras de uma estrutura de uma vara, foi assistente, teve uma percepção excelente de assistência, coisa que não que é rara de se ver. Só o pouco que a gente conversou aqui casou com o que eu já entendia, com o que eu já entendo com prestação jurisdicional. E isso é fenomenal. E além disso, você teve uma experiência, apesar de breve, no Ministério Público do Trabalho. Então, te deu uma visão mais social e mais ampla do como se operar o direito do trabalho. Isso é fantástico. E agora você está nesse caminho aí de escrever, que é interessante, e compartilhar conhecimento, eu acho que é a tônica desses momentos atuais. E agradecer mais uma vez que nesse período de pandemia da Covid-19, a gente fica um pouco atordoado, um pouco ansioso ainda, com diversas lives aí dizendo, com temas jurídicos, né, que não dá muito tempo para a gente parar, refletir sobre aquele assunto. E por isso que eu me propus ainda foi ainda com um pedido da minha esposa, que achou interessante, fazer essas lives com perfis vocacionados para justamente instigar aquela pessoa, aquele concurseiro, ou quem ama a Justiça do Trabalho, de permanecer nela, seja como juiz, seja como procurador, seja como estagiário, como servidor ou como advogado. E a live aqui foi excelente. Para quem não me conhece, meu nome é Wagson, é bem complicado, mas eu falo que depois que aprende não mais esquece. Então eu tenho um blog, essa live vai ficar salvada lá no blog, é www.magistradotrabalhista.com.br, e também vai ficar no meu perfil. Acompanhe sempre, acompanhamento obrigatório. Obrigado, viu? E eu também te indico demais. E a Flávia tem um perfil bem interessante. O perfil dela é Alvazir de Trabalho, né? Isso. Que é do português arcaico, que significa trabalho. Juiz, né? Exatamente. Então já tem um perfil totalmente voltado para a magistratura do trabalho. Eu lembro que o seu perfil, quando foi para o Ministério Público, mudei para parquet. Eu achava que eu nunca ia passar na magistratura e eu mudei para parquet, mas aí a magistratura me quis. Tive que aceitar o convite. Que legal, que legal. Então, tá aí a dica para os meus seguidores, para seguir a Flávia, que é um excelente perfil e tem muito que compartilhar conosco.
Obrigado, viu? Obrigado, eu estou à disposição. Eu vou encerrar aqui, mas vai Eu que estou ficar salvado. agradecendo essas lives todas, Vida Tiana, Vida Amanda, estão maravilhosos. E eu acho que vai incentivar muito todo mundo a continuar estudando, porque tem muitas pessoas que estão Sim, um pouco receio, eu acho que dá aquela motivação, aquele gás que está faltando. sim. E saiba que você engrandeceu esse projeto, viu? Ah, Pode fico muito ficar com a bola contente. cheia aí. Então tá ótimo, viu? Muito obrigado mais uma vez e eu estou à disposição também. Também estou para outros projetos, então boa noite. Boa noite. Tchau, tchau, viu? Tchau, tchau.